Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau, porque Tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, é muito bom estar reunido aqui com os meus irmãos. Esse mundo, papai, eles caminham pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios desejos e anseios. Tudo ao nosso redor, papai, é trevas. Tudo ao redor, papai, nós percebemos que o mundo caminha por um abismo. Eu lembro, papai, de Jó citando que o filho de Adão, o homem, ele é como uma planta que nasce e logo, ao crescer, morre. Como uma sombra que vem e passa. Mas diferente, papai, é os teus filhos, principalmente aqueles que serão entregues pelo sumo sacerdote, o dízimo dos dízimos. Esses estão buscando um caminho totalmente diferente deste mundo. Um ensinamento novo que provém da boca do teu mensageiro, mas que vem de ti. E no nome de Yausha, eu apresento essa reunião a ti, que tu nos esclareça o que for necessário ser esclarecido para o tempo de hoje. Abençoe, papai, que a nossa mente seja capaz de absorver, guardar, para que possamos ficar preparados para o dia da batalha, papai. Abençoe, papai, eu te peço, a mente dos irmãos. Um corpo que nós estamos é um corpo limitado, mas nós te pedimos, nos dê mais cautela no falar, mais cautela no pensar, no proceder do nosso dia a dia. Gratidão, papai, por todas as coisas. Gratidão pela vida do teu mensageiro. Gratidão, papai, pela vida de Gabriel. Gratidão, papai, pela vida dos teus anciãos e dos teus filhos. Gratidão pela tua igreja, papai. Gratidão, papai. Não temos palavras para expressar como nós somos gratos por tudo que tem feito. E somos gratos por tudo que ainda vai fazer. Essa reunião eu coloco nas tuas mãos e que seja tu falando, não o teu servo. Cada comentário aqui seja direcionado por ti, papai. E que através da ministração de hoje, o teu mensageiro venha também receber para que complemente aquilo que tu quer falar. Não que o homem quer falar, mas que tu quer falar, papai. Me coloca à sua disposição, papai, e desde já eu te agradeço e peço que tu abençoe todos os irmãozinhos que estão espalhados, papai. Apresenta a vida da nossa irmã Rejane, teve uma perca na família, papai. Conforte a irmãzinha, conforte ela, papai. Conforte ela, porque nós sabemos que essa é a condição dos filhos de Adão. Eles nascem e morrem, mas diferente dos filhos de Yausha. Gratidão, papai, por esse entendimento, mas conforte a irmã, dê alívio ao coraçãozinho dela, no nome de Yausha. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Aleluia. Adorado somente Yau. Aleluia. Adorado somente Yau. Aleluia. Adorado somente Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Gratidão, papai.
Amados irmãos, hoje dia 1/7. 1/7. 1/7. O que os irmãos entendem, né? Um temor, a sabedoria e o temor. Muito bom, irmão. Muito bom. Não, mas não é 7. sabedoria e temor, não. Não, ele é 1/7. Não é sabedoria e temor, não. É a sabedoria e... A sabedoria e plenitude, a haste principal, né? Ou seja, né, podemos dizer assim, né? Aquele que é a sabedoria de alto. Não, e a haste principal. O sétimo. O sétimo é o qual? Qual que é o sétimo, irmã Araci? O sétimo é o espírito de alma, a haste principal do candelabro. O sexto é o temor, Micael. Lembre-se disso, não pode esquecer. A sexta haste faz link com a sexta era, que faz link com aquele que foi ungido como quem? Como? Pode falar. Rei. Mas ele já se tornou rei? Não. Se tornou, irmão Ronaldo? Micael foi ungido rei e ele já se tornou rei? Ainda não. Mas ele tem o quê? Uma promessa. Uma promessa a se cumprir. Né? Por pouco tempo. A representação de Davi, né? Literal, quando ele foi ungido, ele se tornou rei, mas ele não tinha assumido, né? Não tinha assumido ainda o reinado. Era Isabel. Exatamente. Foi só ungido rei. E essa é a condição. Foi só ungido rei. Para ungir rei, é necessário... O rei, ele é preparado, né? Você percebe que ele começa novo, de criança. Não é a mesma condição de Satanás. Satanás, ele foi colocado numa condição já crescido, amadurecido, perfeito, né? E foi colocado na condição de um administrador. Um administrador que deveria ser fiel. Mas, no entanto, ele foi fiel? Não, ele foi infiel. Vamos abrir lá em Ezequiel 28, irmãos. Ezequiel 28. Acho que 1520. Ezequiel 28. Ezequiel 28, no versículo 11, diz assim: A palavra de Yahweh foi dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro. Aqui a gente sabe que é Satanás. E dizes, assim diz o mestre Yahweh. Assim diz o mestre Yahweh. Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estava aonde? O Éden, jardim de Yahweh. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos seus discos e seus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Fiz de ti um querubim cintilante, protetor. Estavas no monte santo de Yahweh, e movia-se por entre as brasas ardentes. Desde o dia da tua criação, fostes íntegro, ou seja, fiel, em todos os teus caminhos, até o dia que se achou maldade em ti. Até o dia que se achou maldade em ti. Então, ou seja, ele foi criado numa condição perfeita, até o momento que achou maldade no coração dele. Correto, irmãos? Irmão Robson,
quando a gente olha para o templo, quem serve no templo? É o rei ou é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Eu te pergunto, na condição de Micael, ele estaria como rei ou como sumo sacerdote no templo? Ele estaria no templo com a condição de rei ou de sacerdote? Vou ser mais específico na pergunta. No templo ele estaria como condição de sacerdote. Sumo sacerdote. Então a gente lembra que em Salmos 18, a gente vê no momento que ele foi atacado ali, ele estava na condição de sumo sacerdote, porque estava no templo. E como que a gente entende que hoje ele também está como sumo sacerdote? Irmã Dica, irmã Diene. É o apelido dela, né? Irmã Diene. Como que a gente define hoje que ele está como o sumo sacerdote? Uma característica. Ele é um ancião. Sim, é um ancião. Mas vamos pensar na condição do templo. Ele está como sumo sacerdote, ele tem que apresentar alguma coisa. O que ele vai apresentar? Não. Respira. Ele vai apresentar algo. O sumo sacerdote ele tinha que apresentar algo para Yahweh. Vamos dizer assim, uma oferta, um sacrifício, a expiação dele e pelo povo. Mas eu quero falar de uma forma melhor do que nós já estamos vendo. Ele vai apresentar um dízimo. Ele vai apresentar um dízimo. Mas é chamado de dízimo dos dízimos. Primícia das primícias. Quando o papai Alche, irmão Rodrigo, veio à terra, ele veio se ocupar com quem? Não. Papai Alche veio para a terra. Ele veio se ocupar com a descendência de Abraão, ok? Ele veio se ocupar com a descendência de Abraão. Vamos ver onde está essa passagem? Essa passagem está onde? Hebreus? Vamos ver? É isso mesmo, né? Hebreus 2, 16. Vamos pegar aqui do 14. Vamos pegar do 10. Né? Vamos entender. A sexta-feira é um modo da gente relembrar de alguns pontos, né? E também auxiliar os irmãos nas mensagens, né? Diz assim, Hebreus 2:10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse a perfeição por meio de sofrimento. Irmãos, quem que é esse muitos filhos aqui? Irmão Ronaldo. É os 144 mil. Não. Essa foi trago dessa forma. Mas tem que pensar o seguinte, querendo conduzir muitos filhos agora, não é todos os 144 mil, porque alguns não vão passar pelo sofrimento. Querendo conduzir muitos filhos agora, levar-se à perfeição por meio do sofrimento. Justamente. É por isso que eu penso, os 144 mil faz parte aqui embaixo. Eles vão ser pelo sofrimento, só a primícia da primícia não. Mas as primícias não faz parte de 144 mil, não? Não, faz parte. Por isso que eu falei o envolver tudo, os 144 mil. Tá. Mas aí lembrando, passar pelo sofrimento é quem? Vamos falar assim, né? Somente os 300 que não vão enfrentar. O restante enfrentaram o sofrimento nessa terra. Por quê? Porque aquele iniciador, ele enfrentou o sofrimento através da morte. Assim como Esmina enfrentou também o sofrimento através da morte.
E assim como Sardes veste suja e os desatentos de Filadélfia, através da morte. Aí a gente lembra quando o papai Alcha fala, lá em Lucas, vamos lá em Lucas capítulo 11, 13, acho que é 13. Mas deixa Hebreus aqui aberto, tá, irmãos? No caso aqui da resposta, está incorreto? Não, o fato agora, pelo nosso entendimento, é entender assim, muitos filhos. Então, não é os 144 mil completos. Muitos. Mas um pão à parte não vai passar pelo sofrimento da morte. É claro que a gente entende que todos que desceram passaram pelo sofrimento, né, de vir. Mas quando a gente fala através da morte. Através da morte. Através da morte, a gente sabe que 300 não vão enfrentar a morte. Então, por conta disso, muitos filhos enfrentam a morte. A gente achava assim, né, irmão? Que seria os 144 mil. Até nós temos entendimento. Até nós temos entendimento. Das primícias. Exatamente. Não, sabe por que não eu falei assim? Porque lá está escrito que os 144 mil acompanham onde quer que ele vá. E para chegar em algo tem que ser chegado à perfeição, né? Uhum. É por isso que eles chegam à perfeição em 144 mil. Por isso que eu falei, 144 mil. Só tem uns através do sofrimento e outros não, né? Porque não tem. Exatamente. É como que eu coloquei para o irmão, através do sofrimento. Assim. Não, porque eu entendi que o irmão falasse assim. Quem são esses muitos filhos? Tá. Mas é porque eu já tinha lido o restante. Eu tinha lido o restante através do sofrimento. Então vamos lá. Vamos pegar aqui Lucas capítulo 13. 1813. Lucas capítulo 13. Vamos, irmão. Isso mesmo. Lucas 13, 22. Diz assim: E Alcha, todos encontraram? E Alcha atravessava cidades e povoados. Olha, e Alcha atravessava cidades e povoados. 22, 13, 22. Todos encontraram? E Alcha atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Alchalã. E alguém lhes perguntou: Mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Fazendo link com o mensageiro de Filadélfia. Eis que deixo diante de ti uma porta aberta. Porta estreita, uma porta aberta. Ok? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Muitos procurarão entrar e não conseguirão. A gente já sabe disso aqui. Agora a gente volta em Hebreus. Convinha de fato, Hebreus 2, versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levar-se à perfeição por meio de sofrimento, o iniciador da salvação deles, pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão por quem não se envergonha de se chamar irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, e em plena assembléia te louvarei. E mais, porém nele minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Al me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição. Então todos os filhos iriam participar da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte. A fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Aí ele diz: pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a ele ao sumo sacerdote. Ok?
Sim. Então, ele precisava estar na condição dos irmãos, papai Alcha, na condição dos seus filhos que viriam após ele, porque todos os filhos em comum têm a mesma condição. O quê? Carne e sangue. Porque vieram na mesma condição de escravos. Isso é claro. O interessante disso é quando a gente remete agora para Micael. Por quê? Quando eu olho para Micael, ele vem na mesma condição. Como se dizia, ele se encaminhava para Yalxalã, e alguém lhes perguntou: mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Esforçados por entrar pela porta estreita. Aí a gente sabe que são poucos que vão entrar por essa porta estreita agora. Depois, os outros vão entrar. Mas a condição de agora é a condição do sumo sacerdote que prepara a oferta dízimo dos dízimos, que é de Ial. Essa oferta não é entregue para o levita, não é entregue para o sacerdote. Esta oferta de Ial é entregue para o sumo sacerdote. Todo mundo entende isso com clareza? Então tá bom. Isso é para nós compreendermos que Micael está na condição de sumo sacerdote. Tá claro agora? Sim. Então tá bom. Por que está na condição de sumo sacerdote? Porque quando ele voltar, aí entra na condição diferente. Mas ele volta e já se torna rei e irmão Ronaldo. Não, Por quê? porque vai ter todo um processo. Primeiramente, né? Vai ter a batalha lá, Aham. vai ter a purificação do templo. Isso tudo feito pelo sumo sacerdote, que também é guerreiro, né? Por quê? Vai batalhar, né? Mas agora tem um detalhe. Vamos lá em Lucas, Rei guerreiro Luiz. né? Lucas. A ministração de quarta-feira, Lucas 19, tá, irmãos? A ministração de quarta-feira Passa 1822. foi uma ministração maravilhosa e exige que os irmãos parem, acompanhem na palavra, leia o contexto histórico de todos os capítulos que o irmão Bruno citou. Né? Ele pegou só as passagens porque o estudo é curto, né? Tem aqui 2 horas, pouco tempo para explicar uma história inteira, né? Então exige o esforço dos irmãos em voltar e pegar a história, para os irmãos compreender o que o irmão disse, porque às vezes fala assim: eu não entendi muito, mas é porque tem que voltar na história, tá? Você percebe que não foi nada feito nem em planilhas, isso foi pelo Espírito de alma. Assim, o Espírito conduziu. Você quis dizer, não foi feito nada manual, né? Nada feito pelo homem, tudo feito pela condição de Ial. E a gente vê que tudo isso eram os planos de Ial, né? E ele faria tudo conforme a praça, né? E fez, até nas histórias, né? Você fala assim, tem uma história que conta aqui a história do exército que guerreou contra tal, que um matou tal, para fazer referência no final dos tempos. Todo o planejamento histórico mostrando o final dos tempos. Só que ninguém compreendia isso até chegar à verdade. A verdade chegou na Terra. Quem que é a verdade, irmão Rodrigo? Que chegou na Terra? Verdade chegou na Terra? É. Mensageiro. Qual que é o nome? Micael. Micael. Então, ou seja, o mensageiro de Filadélfia, ele chegou na Terra porque ele precisava interpretar a condição daquele lá no Egito que se chamava... Não, queria que o irmão falasse. José, do Egito. Então, você lembra, irmão Ronaldo? Ele interpretou um sonho. O irmão citou isso lá no domingo. Não foi? Qual o sonho que ele interpretou? Foi citado no domingo, foi o do copeiro e do padeiro. Isso, exatamente. O do copeiro e do padeiro. Que eu, na minha ansiedade, entendi o detalhezinho da escritura, mas eu não soube colocar os posicionamentos, porque eu citei
o trigo como ser celestial. Por quê? Porque minha cabeça foi lá no entendimento antigo que nós pensamos no trigo e na cevada. Entendeu? O trigo e na cevada. Só que eu esqueci de ler à frente, vinho novo. Aí a gente lembra do cálice. Este cálice é a nova, vinho novo, é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, o ser celestial, né? É muito detalhe, né, irmãos? É muito detalhe, mas a gente tem um papai que sempre nos corrige, sempre nos coloca no caminho de novo. Aqueles mais ansiosos, ele volta, né? E é assim que é bom. Por quê? A palavra, ela é vida. E aqueles que estão se alimentando da palavra de vida, estão tendo vida. Isso que é maravilhoso. Então vamos pegar aqui Lucas 19. Lucas 19, a partir do versículo 11. Presta bastante atenção. Tá bom, irmãos? O irmão Bruno citou essa passagem aqui. Eu quero voltar agora nesses pontos, tá? Como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola. Porque estava perto. É aqui que a história começa a fazer sentido. Porque estava perto de Al-Shalom. Estava lá, estava perto, né? Estava perto. E eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente, mas não, né? Aí disse então um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Espera lá. Assim, a fim de ser investido na realeza e voltar. Tá, então, ele veio não na condição de rei, ele veio para ser investido na realeza. Vamos pegar aquela passagem, deixa aqui marcado, vamos pegar aquela passagem que me vem à memória agora, aquela passagem que está em 2 Crônicas, é 2 Crônicas 12, tá. De nobre origem, porque é filho, né? Descendente, exatamente. 12, 24. Ué, mas segunda crônica, 12, 24, vai Primeiro Crônicas 566. 12 o que, irmão? 24. Vamos pegar aqui o 39 só para a gente relembrar. Diz assim, todos encontraram? 1 Crônicas 12, 39. Sim. Diz assim, todos esses homens de guerra, vindos para reforço em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Eram unânimes. Quem gosta dessa palavra é irmã Márcia, né? Somos todos unânimes, né? E é fato, nós somos todos unânimes mesmo. Por quê? A unanimidade de conferir Davi a realeza é conferir a Micael a realeza, né? Então vamos voltar lá para a parábola das minas. Lucas 19. Eu preciso voltar porque tem muitos irmãos que realmente viajaram muito na ministração do irmão Bruno. Por quê? Porque quer tudo facilitado, não quer se esforçar. Eu conhecendo um pouquinho da história, por causa de ler Bíblia, não porque eu conhecia o relato, e eu tive que ouvir, eu ouvi 6 vezes. Entendeu, irmão? Eu ouvi 6 vezes. Hoje eu trabalhando, eu não ouvi outra coisa se não for esse áudio. Ele acabava, o áudio do Telegram sobe, né? Aí eu voltava. Eu falei, tinha que ter como pôr repetir. Não sei se tem como colocar para repetir. Aí eu ficava ouvindo, fiquei ouvindo. Eu ouvi o dia todo. Tem como repetir, mas sempre eles cortam um pouco. É? A gente não consegue ouvir tudo, eu já fiz isso. É? Então, aí, enfim, ouvimos lá, ouvi. E eu falo para os irmãos assim,
o alimento está ficando engrossado, consistente. Isso é bom, porque é nesta hora que começa a ser avaliado o exército. Porque Gideão, assim como Micael, ele desceu com o exército para a beira do rio. Ele desceu com o exército para a beira do rio. Agora Ial está olhando como é que está bebendo a água. E é nessa hora que a gente começa a entender, porque tem ministração que você não consegue explicar. A pessoa tem que... Quer dizer, você consegue explicar, mas a pessoa vai ter que ruminar para ela compreender de fato. Né? Então vai ter que voltar nas histórias. A irmã Adriana está aprendendo a fazer isso, né? E está se saindo muito bem. Né? Gratidão, papai. Estou vendo a irmã Dani. Irmã Dani, tá cansada, irmã? Com a carinha cansadinha, né? Tadinha. Mas Yal te dá força, viu? Te dá força. Vamos pegar aqui. Lucas 19, versículo 12. Disse então: um homem de nobre origem partiu para a região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes quantas minas? 10 minas. E disse-lhe: fazer render até que eu volte. Fazer render até que eu volte. Então vamos entender esse ponto aqui. Vamos lá em Provérbios, capítulo 9. 1083. Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Versículo 1. Diz assim: a sabedoria construiu a sua casa talhando 7 colunas. A sabedoria construiu sua casa talhando 7 colunas. Isso aqui é a representação de quê, irmãos? 7 espíritos. As 7 eras das igrejas. Né? As 7 eras das igrejas. Aí lembra daquele homem que cavou fundo até chegar na rocha, né? E ali ele constrói. Porque a base é a raiz. Quem que é a raiz, irmã Adriana? A raiz? Yalcha Micael. A raiz é Yalcha. A raiz é Yalcha, papai Yalcha. Uma raiz de uma terra seca, não tinha formosura, lembra disso? Raiz, Yalcha. E quem que é o rebento, irmão Ronaldo? O rebento citado ali é Micael. Micael, ok? Por quê? A raiz e o rebento. Então, aquele homem, ele cavou fundo até chegar na rocha. Quando ele chega na rocha, ele encontra o quê? A base para ele começar a sua obra. Então, sua obra começou no iniciador, o iniciador da salvação. A base, o iniciador. As primeiras 3 colunas, ele constrói, nós já falamos, na condição de é isso que nós vamos entender. Por quê? Porque quando ele recebe a unção de rei, ele está numa condição o quê? Ele está numa condição de Micael. Mas ele não é rei ainda. Ele não é rei. Mas ele tem um poder do seu pai. Ele tem autoridade do seu pai para agir. Né? Ele tem autoridade. A autoridade dele ali ainda é uma autoridade de quê? De sumo sacerdote. E ele começa a orientar a era das igrejas. A obra dele começa auxiliando de cima, como um ser celestial. Ok, irmãos?
E nas eras da igreja, é necessário que ele, como Micael, ele faça uma base e uma construção sólida, porque a base dele é o pai dele. E o aluno se tornou igual ao mestre. Então ele está construindo a sua casa, talhando 7 colunas. Na representação, num contraponto, que a gente sabe que nós temos as 7 colinas, né? Que é o contraponto. Vamos lá em Hebreus. Provérbios mesmo. Provérbios. Só um minutinho, irmãos. Vamos voltar primeiro lá em Lucas. Vamos voltar lá em Lucas. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, no versículo 12, diz assim: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe: fazei-as render até que eu volte. Ora, os cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. A obra dele iniciou. Mas os concidadãos já não aceitaram ele como rei. Não queriam o reinado deles, não. Mas ele foi para uma região longínqua e mandica. Ele foi. E nisto, a gente identificou uma pessoa na história. Vamos lá? Onde? Em 2 Samuel. Vamos lá? Agora vamos entrar no ponto que o irmão Bruno entrou. 2 Samuel. Ele deu o bicho, versículo 4, é amado. História de amar. Aí ele deu também. Ele deu 3, versículo 39. 2 Samuel, capítulo 20. 459. Capítulo 20. Ó, lembra lá. Eles enviaram uma embaixada e disseram: não queremos que ele reine sobre nós. 20, versículo 1. Todos encontraram? Ora, havia ali, por acaso, um vagabundo chamado Seba, filho de Bocre, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para as suas tendas, ó Israel. Estão entendendo? Sim. Quando a gente identificou aqui, Seba é a representação de quem? Mensageiro de Laodiceia. Tá. Mensageiro de Laodiceia. Percebe que ele, junto, na era de Laodiceia, ele não faz parte dos 144 mil? A irmã Débora, na hora, até fez uma citação em cima disso. Por quê? Porque ele não estava de acordo, com os ensinamentos de Micael. Ele não estava muito de acordo, não.
Mas o papai fala para ele assim, vamos lá, a carta de Laodiceia. Deixei marcado e vamos lá. Ora, havia-lhe, aí começa também, ora, Ah, verdade, verdade. ora. Verdade, verdade. Verdade. Vamos pegar aqui, ó. 3:14. Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 19. Primeiro ele exorta, né? Aí ele vem e fala assim. Capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 19. Quanto a mim, repreendo e corrige os que eu amo, né? Os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Ou seja, recobra, pois, o fervor e converte. Por quê? Ele estava numa condição de quê? De rebeldia, né? Mas ele é considerado como um filho, porque a gente sabe que os de Laodiceia também são filhos, mas são filhos de Adão, mas é considerado como filhos, né? Considerado como filhos. Por quê? Porque a gente sabe que na criação, Yalcha e Micael, parte da criação ali, né? Fazendo a criação, Micael participou, e a gente sabe que Adão também é considerado como filho. Ou seja, a gente agora está começando a compreender. Estou indo bem devagar, irmãos. Bem devagar. Pode falar, irmão. Nesse trechinho aqui, né? Recobra, pois, o fervor e converte. Dando a entender que ele exercia uma fé, né? Estava no meio. Exatamente. Exatamente. Esfriou. É a condição de que não é quente e nem frio. Então recobra a condição, porque senão eu vou te vomitar da minha boca. Fazendo link com o dragão que vomitou da boca a água para perseguir os descendentes, né? Os descendentes da mulher. Porque na era de Laodiceia, tem que explicar para os irmãos, na era de Laodiceia tem os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Irmã Líria Amar. Santos do Altíssimo são aqueles que morreram. Quem são chamados santos do Altíssimo? Quem são eles? Santos do Altíssimo são os que chegaram à perfeição pela morte. Mas eu quero saber quem são eles. Quem são eles? Uhum. Santos, vestes sujas. Sim. E os desatentos que bateram. Isso está onde? Isso está lá em Isaías 4. Isaías 4. Vamos lá? Deixa aqui marcado. Vamos lá. Isaías, só para a gente lembrar desse ponto, tá? É muito importante os irmãos que estão ouvindo o áudio, os irmãos, se não der conta de abrir a Bíblia ali, tem que parar, pausa o áudio, abre a Bíblia, lê junto, né? Tem que ler junto. Isaías, capítulo 4. Não. Isaías capítulo 4. No capítulo 10. Isaías capítulo 4, versículo 3. Vamos pegar o 3. É só para a gente pegar essa passagem. Então o resto de Sião e os remanescentes de Al-Shalom serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalom. Ou seja, o restante dos 144 mil. Volta lá na era de Laodiceia. Tá ficando claro? Mais claro? Por quê? Porque a gente vai em um, a gente volta aqui, vai no outro, volta aqui, só para a gente tentar ao máximo, né? Compreender. Quando a gente pega aqui, ó, Apocalipse 3, versículo 19. Quanto a mim, repreendo e corrijo a todos que o amam. Você percebe que na era de Filadélfia, ele fala o que com o anjo? Vai reconhecer. Não, Filadélfia. Sim, vai
fazer com que os sinagogas de Satanás se prostrem se prostrem e pensem aos seus que pés, ele ama. que ele ama ele. Isso. Que o sétimo ama o sexto. Sim. Né? Nessa é a condição. Vocês estão entendendo? Sim. Que ele está falando que eu repreendo e corrijo quem eu amo, porque está falando assim, porque você é meu filho. Entendeu? Porque você é meu filho. E o pai disciplina o filho que ama. Mostrando que é um filho bem querido. Né? Um filho bem querido. Bem amado. Ou seja, ele entra na condição de conhecer, de certa forma, Micael nesta terra. Mas como Zaqueu, ele sobe na árvore para ver quem era Yauxa. Porque ele conheceu a pessoa de Micael, mas não creu. Mas ele quer agora, quem é esse Yauxa que tanto eles falam? Porque quem está na terra é aquele que recebeu o nome de Yauxa. Só que ele está na condição de Micael. Ele ainda não está com o nome de Yauxa. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, que ele já é, como se falasse nessas palavras, Yauxa, porque existe uma promessa. E os concidadãos daquela cidade não aceitaram isto. Não queriam que ele recebesse o nome de Yauxa. Não aceitaram que ele exercesse a função de rei no meio deles. Então ele vai para uma terra longínqua para cavar numa terra profunda, porque desceu na terra, na base do nome que foi esquecido, porque o nome que foi esquecido não foi de Ial, o nome que foi esquecido foi de Yauxa. O nome que foi esquecido foi de Ial? Foi de Yauxa, como cordeiro manso que é levado ao matador e não saber que eles tinham um plano contra mim. Não é isso? Então ele desce para a terra, construir sua casa sob o nome verdadeiro. Vocês estão entendendo? Sim. Construindo ali a base da era das igrejas para trazer os vencedores para perto. Só que primeiro se colhe uma parte, conforme está escrito. Depois uma outra parte, depois uma outra parte. A primeira parte, dízimo dos dízimos. Depois é trazido os dízimos. E depois o restante fica para quê? Fica para servir quem? Irmã Débora. Eita! Minha voz está mansa hoje? Tô deixando... Hã? Os dízimos dos dízimos é uma parte. Os dízimos é outra parte. E o restante é qual? O restante fica para quem? Os dízimos dos dízimos é de quem? Não, de Ial. Que é entregue para sumo sacerdote. E o dízimo? Os dízimos... Não, pera lá. O dízimo tirado da terra é para alimentar quem? Os levitas. Ah, muito bom. Então vamos lembrar. O dízimo dos dízimos é tirado de onde? Do dízimo. Hã? Do dízimo. Do dízimo. E o dízimo é tirado de onde? Da terra. Das primícias da terra. Os primeiros frutos da terra. Dos animais, da colheita. Lembra disso? Tá. Aí colheu as espigas ali. Só que aquilo que cai é para colher? Não. É para fazer o quê? Hã? Repovoar a terra. Tá compreendido agora? Porque tem irmãos me perguntando sobre isso. Por quê? Os irmãos estavam com a cabeça só assim. Dízimo. Não, dízimos. Não tinha dízimo dos dízimos, não. Só tinha dízimo. Dízimo. Aí depois a outra parte. E depois o que para povoar a terra. Pronto. Mas, como agora tem o dízimo dos dízimos, tem que entender que o dízimo dos dízimos sai do dízimo. O dízimo sai das primícias e as primícias restante que sobrou não pode ser colhido porque é para povoar a terra. Fazendo a representação. Primeiro grupo, 300. Segundo grupo, restante dos 144 mil para completar o número. É claro que a gente lembra de uma coisa. Esse restante que estão na terra vão completar junto com aqueles que morreram.
Apocalipse capítulo 6, que diz: aguarda mais um tempo até que se complete o número dos irmãos que devem ser mortos como vocês foram mortos, que são servos como vocês. Ok? Ok. Então, tá lembrando. Dízimo dos dízimos, 300. O restante, dízimo. E depois? Pode ser. Os que vai Isso. Aí vem Laodiceia. É? Pai, que vai ficar ali. É os que fugiram. É o quê? Eu tô querendo que vocês raciocinem, irmão. Só eu falando aqui, vocês vão ficar... Se vocês vão não prestar atenção na palavra... É os que fugiram que vai voltar. Dízimo dos dízimos são 300. O restante são, para completar o número de 144 mil, é dízimo. Que saiu do dízimo dos dízimos, saiu do dízimo. Aí vem a outra parte. Qual que é a outra parte? Hã? Não. Remanescente está aqui, irmão. Completar o número dos 144 mil. Os remanescentes e o resto é os sábios vestes sujas e os desatentos de Filadélfia. Santos do Altíssimo. Esse aí completa o número de 144 mil. Laodiceia faz parte dos 144 mil, irmão Iraci? Faz parte dos 144 mil? Não, não faz. Entendeu? Então, Laodiceia é uma outra colheita. Essa colheita, ela é para servir quem? A terra. Ok, irmãos? E vai ter aqueles que vão que fugir. Aqueles que caíram pelos cantos, as repigas. Não colha a restante. Compreenderam, irmãos? Sim. São assuntos básicos que a gente precisa retornar para os irmãos. Né? Tem alguma dúvida, irmão Márcio? Alguém dos irmãos tem alguma dúvida? Não? Então tá. Então, agora vamos voltar lá na parábola. Vamos voltar lá na parábola. Lucas 19, 15. É o 14. Ora, os seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Né? Aí se repete também aonde? No céu, porque os concidadãos dos celestiais não aceitaram Micael para reinar. Aí fala assim, ó: quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar os seus servos, fazendo link com os servos, porque aqueles que estão ali no primeiro momento debaixo do altar do sacrifício. Nesse momento vai estar no altar do sacrifício? Provavelmente não, vai estar no altar do incenso, porque vai chamar eles, sabe? Então já é a condição de que completou o número, porque ele voltou da realeza, então vai completar ali para ser colocado ele como para estar na realeza, né? Lembrando ali que Abner, né? Me ajuda aí a lembrar. Lembrando que Abner foi ele que convocou o pessoal para servir Davi. Vamos voltar lá? Não é fácil não, a administração foi tensa. Crônicas. Não. Samuel. O 2 Samuel 3. Acho que no 436. Vamos 2 Samuel 3. Pegar Abner. É porque a gente vai entrar em Abner. Né? 3:20. Não? 3:20. 3:20. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi. E Davi ofereceu-lhe uma recepção. E Abner e os homens que foram com ele, né? Abner disse então a Davi: vamos, reunirei todo Israel ao redor do mestre, meu rei. Olha, ao redor do mestre, meu rei.
Viu? Concluirão um pacto contigo e reinará sobre tudo o que quiseres. Diferente daquele que fala. Não queremos que ele reine sobre nós. Ele quer que ele reine sobre eles. Aqui, Abner na condição de Shaul. Volta lá na parábola das minas. Nós estamos correndo na palavra hoje. Não dorme não, irmãos. Você leu o livro de Samuel 3? 20. 3:20. Aí diz assim: quando regressou após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado. Eu vou colocar aqui o seu lucro. Pegando na Bíblia King James fala lucro, tá? Depois os irmãos vão entender. Para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bom, muito bem. Servo bom, disse ele. Fazendo link com? Fazendo link aonde? Vamos lá. 2 Samuel 3:12. Agora sim, mano. 2 Samuel 2. Não, 2 Samuel 3. Peraí, irmãos. Eu tinha marcado aqui e tirei o papel. 2 Samuel 3:12. Vamos pegar do 12. Abner enviou mensageiros para dizer a Davi a quem pertence. Abner enviou mensageiro para dizer a Davi a quem pertence o país e ainda faze aliança comigo e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. Davi respondeu: muito bem. Né? O irmão fez o link certinho. Muito bem. As palavras deles em todo na minha mente agora, que eu lembro dele falando. Muito bom. Né? Servo bom. Muito bem. Servo bom. Né? Gratidão, papai. Ou seja, fazendo link com o quê? Com Shaul Paulo. Shaul Paulo. E é tão interessante, né, irmão? Porque Shaul Paulo, ele é o mensageiro de Esmirna, né? E você vê ali que foi dado para ele, dizendo assim: olha, vocês vão enfrentar uma tribulação de 10 dias, que significa 10 anos, né? E o render a mina, que é o interessante, sabe, irmãos? O render a mina é bem interessante. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas porque a gente pensa assim, como assim o lucro, né? O que seria isso? Como que é render esse lucro? Lembra que a gente leu lá em Ezequiel 28, que era de ouros pingentes? Lembra disso? Eu falei assim, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Lembra disso? Tá. Mas vamos voltar lá, onde? Lucas 19. Então a gente entendeu o mensageiro de Esmirna, né? O mensageiro de Esmirna, fazendo link com irmão Ronaldo. Mensageiro de Esmirna é com Abner. E o mensageiro de Sardes faz link com a massa. Então vamos ver a segunda condição. Irmão, você permite fazer um comentário? Deve. Ali quando fala ali que ele escolhe aqui, fica mais fácil. Onde? Abner, em Samuel 2. Abner enviou mensageiros para dizer a Davi que ainda faz aliança comigo, eu te ajudarei. Muito bem, aqui mais à frente aqui, ó. Aí Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança contigo. Uma coisa exijo de ti: não serás admitido à minha presença, salvo-se quando viesse e trouxer Mical. Porque no caso era a noiva de Davi, né? Que é a apresentação da igreja de Esmirna, que é uma das faces da noiva, né? Ou seja, o Paulo vai entrar na presença dele, mas já com a noiva, né? Aqui eu entendi, não sei se faz sentido para o irmão, né? Porque aqui só vai entrar na presença dele quando trouxer a esposa dele aqui, Mical, no caso de Davi, né? Mas não seria uma representação da Ô irmão, eu li essa parte. Eu falo assim com o irmão: deixa o papai conduzir.
Pô, irmão, é incrível, eu também pensei. Mas eu vou falar pro irmão, eu também pensei. Pensei a mesma coisa, irmão. Trazendo a esposa se apresentando. Mas deixa o papai conduzir, né? Deixa o papai conduzir para trazer. Tanto é que eu já saí da página para os irmãos não ler, mas os irmãos já tinham lido já, porque isso mostra que ruminou. Isso mostra que vocês estão ruminando, isso é muito bom. Gratidão, papai. Porque é a condição dele cobrando a noiva, né? Que não tinha sido entregue ainda. Então o Paulo ele mesmo fala, né, que está preparando a noiva. Está preparando a noiva. É muito tremendo, irmãos. No contexto também fala dos prepúcios, né? Porque você fala assim, né? Eu estou preparando uma esposa para apresentar para uma chia, uma esposa pura, uma virgem pura. Grava essa palavra, uma virgem pura, santa, uma virgem pura, uma virgem pura. Grava essa palavra, virgem pura. Então realmente faz todo sentido sim. Por quê? Preparando ali, né, uma esposa. Né? Gratidão, viu, irmão Ronaldo? A gente deixa o papai conduzir, mas faz todo sentido sim, né? Versículo Lucas 19, versículo vamos pegar aqui o 18, que a gente já pegou aqui o Paulo. Vamos no 18. Veio o segundo e disse: Mestre, tua mina produziu 5 minas. Também ele disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Então, eu quero que os irmãos me expliquem. Irmã Adriana. Tá. Como que o mensageiro de Sardes, ou Amassa, né? Faz link com o mensageiro de Sardes? Por que que faz link um com o outro? Ele faz link. Esqueci, você acredita? Irmã Liliamar. E o mensageiro da quinta era, 5 minas. Entendeu, irmã? 5. Quinta era. Quinta haste. Não, quinta haste não. Quinta era. Quinta era 5 minas, mas a massa. Faz link com a massa com o quê? É isso que eu esqueci, a base. Peraí, deixa eu lembrar. Eu respondi do cara e agora não sei. Irmão Helder. Por que que a gente identificou que a massa é a representação do mensageiro de Sardes? Porque ontem o irmão Bruno citou. Porque são 2 chefes do exército. Hã? 2 chefes do exército. Muito bem, mas que mais? Porque Joabe quis matar. Ele vai morrer também. Preciso de um raciocínio. Pode falar, irmão Helder. Porque ali no vamos lá? Foi que ele foi levantado para. Aí tem a primeira vez. Foi levantado ali para bater com a nação ímpia. Ele foi colocado como chefe do exército para bater com a nação ímpia. Só que no lugar de Joabe. Só que Joabe quis isso? Não. E o que ele queria fazer? Foi além. Muito bem. Muito bem. E aí, continua. E aí ele foi e matou Amasa, deixando o corpo dele no... Aí vamos. Calma. Pode falar. E quando ele foi morto, foi colocado um manto branco. Isto, irmão. Isto, irmão. Gracinha. Fala, irmã Débora. Para que me veio a memória também, quando fala em Apocalipse 12, se eu não me engano, versículo 17, né? Não, 12 em 5, 15 aproximadamente. O dragão vai atrás da mulher. Como ele não consegue pegar logo de série, ele vai atrás do... e mata a Masa. Ele também faz... Exatamente. Ele vai atrás. Né? Então vamos lá. 2 Samuel, né?
Bom que agora o irmão vai gravar essa passagem, não vai esquecer mais Nossa, eu não. não acredito que a gente esqueceu da parte principal. 2 Samuel 20. Esse aqui é a parte que mata, que é o 11, a partir do 11. 451. Vamos pegar aqui, ó, 20. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o contexto. Ajudar os irmãos a ler, né? Vamos pegar aqui o contexto. 20, versículo 4. Diz assim: o rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Alda nos 3 dias. É muito forte, né, irmãos? E quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Ialda, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Boque, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os servos do seu mestre e parte para uma perseguição. Caso contrário, ele poderia alcançar as cidades fortificadas e escapar da nossa vista. Atrás dele saíram os homens de Joabe, os Cereteus, os Feleteus, né? E todos os homens valentes. Eles deixaram ir ao Xalã para perseguir Seba, filho de Bocre. Estavam perto da grande pedra que se acha em Gabaon. Quando apareceu quem? À frente deles. Ora, Joabe trajava uma roupa militar, com o cinto que pendia a espada na bainha, ao qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: vai bem, meu irmão? Daí é traiçoeridade, né? Traiçoeiro. Vai bem, meu irmão? E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que Joabe tinha na mão. E este lhe cravou no abdômen, derramando-lhe sangue, derramando-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe o quê? Um segundo golpe, e Amasa morreu. Joabe e seu irmão Abissai partiram em seguida, perseguiram quem? Seba, filho de Boque. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: quem é amigo de Joabe é por Davi. Siga a Joabe. Isso aqui é uma cilada. Vocês estão entendendo, né? Porque quem é a favor do antimachia, né? Está enganando. Quem é a favor do antimachia, aqui, é amigo de Davi. Não. Amasa jazia ali no meio do caminho. Por quê? Morreu numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou a massa do caminho e o pôs no campo e cobriu-lhe com um manto. Porque ele observou que todos passavam perto dele e se detinham. Ou seja, eles vão começar a reconhecer a obra do mensageiro de Sardes. Vão passar a observar, a ver, a entender. Mas vocês percebem a condição do mensageiro de Sardes, né? Vai ser morto. Ou seja, ele vai ser morto, mas ele também era um príncipe. Ele era um grande príncipe, né? Juntamente com Abner. Mas na condição que ele antes não observava e agora passou a observar. Entrando na condição de Sardes, que também recebe vestes limpas. Um manto limpo. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Antes de eu falar por quê, fala, Mandela. Mas esse versículo, no versículo
partiu a masa para convocar Ialda, mas demorou-se além do limite que lhe foi estabelecido. A missão dele é despertar o Ialda, né? Chamar, convocar, para depois, né, Davi, da continuidade. Só fica demorando demais. Ele foi além do tempo. E aí, o que você entendeu? Que o mensageiro de Sardes não está sem limite. Não está terminando a obra que ele foi. Está prolongando. Ele está além do limite. Demorando demais no final. Sim. E aí? É a representação de hoje em dia, né? Ele não finalizou a obra, não concluiu. Ah, tá, entendi. Para mim você está falando, que minha cabeça tá depois da morte dele. Entendi, mano. É porque essa parte eu não peguei, não. Você está querendo dizer o ponto do seguinte. Ele está passando o limite, você fala nos tempos de hoje. Isso. Entendi. Porque a obra dele não está completa. Não concluiu. Demorou além do limite. Entendi. Entendi, mano. Vamos continuar então. Onde eu estava? Versículo 12. A massa, né? A massa. Eles receberam o manto. Isso que eu falei. Eles receberam o manto. Por quê? Porque vestes sujas, ele precisa lavar suas vestes. Qual que é a condição? Eu fiz essa... A gente estava conversando no carro, a irmã Liliamar trouxe uma dúvida. A irmã Liliamar perguntou por que Sardes o quê? Ele faz parte do exército dos 300, eles não morreram antes, eles não eram seres celestiais. Aí é a condição, né? A gente entende que em Apocalipse, capítulo 7, irmão Ronaldo, Apocalipse capítulo 7, aquele segundo grupo que chega ali é uma multidão, lembra disso? Não se podia contar. Não se podia contar. E essa multidão, ela está com vestes, o quê? Lavadas. Essa é essa palavra. Está com vestes lavadas. Porque estavam... Não, eu estava lembrando da passagem, fala assim, quem são eles que tragaram veste branca? Aí o olho responde depois, né? São eles que lavaram e alvejaram as vestes no Senado. Eles estavam... Quem são esses, né? Ele fala, eles estão com vestes lavadas. Porque lavaram no sangue do Cordeiro. Porque passaram pela morte. Fazendo o link que os Sardes vestes limpas, eles são vestes limpas. Porque não há necessidade de passar pela morte, já que eles estão andando com Ial, fazendo link com Enoque. Enoque, andou com Ial e foi digno de ser tirado da terra sem passar pela morte. Fazendo link com com a mensagem para Sardes, o mensageiro de Sardes, que diz, né, para os vestes limpas, que diz, né, uns poucos andarão comigo, não sujaram suas vestes. Ou seja, não vão passar pela morte. Já os outros passarão pela morte, por isso vão ter que lavar as suas vestes do sangue. Representação de quê? De Amácia, que morreu derramando o seu sangue. E é colocado sobre ele um manto. Entendeu? O link com o texto de Amácia com o link do mensageiro de Sardes, mostrando as duas conexões da história. Tremendo, né, irmãos? Muito profundo. Em Apocalipse, muito fala que profundo. eles andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. São dignos, né? São dignas. Verdade. Agora vamos lá na parábola das minas de novo. Quem ruminou está compreendendo bem. Vamos lá. Lucas 19, versículo 20. Veio outro e disse: Mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo.
Tomas o que não depositastes e colhe o que não semeastes. Então ele disse: servo mau. Já não é servo bom. Servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Agora é aqui que a gente vai entrar. Por que ele fala que ele é severo? Irmão Rodrigo. Por que ele é severo? Está sendo reto. Não. Isso mostra que os irmãos acompanhou o grupo ontem, né? Pode. Irmã Adriana. Ele é severo só com os que erram, com os que... Não, por que ele é severo? Por que ele é severo? Gente, o papai comentou isso no grupo ontem, irmãos. Então, aí quando ele comentou no grupo, eu mandei essa mensagem aqui para ele. Então, por que ele é severo? Ele é severo. Isso você comentou, isso a mensagem também está certa. Mas e o que você falou? O que você colocou? Você mandou uma foto ainda? Persevera com... Você mandou uma foto. Você mandou uma foto lá, ué. De Romanos. E o que está escrito? Romanos está escrito assim, ó. Vê então a bondade e a severidade de Iau. A severidade para os que caíram e a bondade de Iau para contigo, se perseverastes na vontade. Ótimo, Aí tá certo também. Mas e depois, o que o papai falou? O papai falou por que ele é severo. O papai explicou por que ele é severo. No grupo, irmãos. Não lembro, alguém me ajuda? Irmã Nília, irmã Débora. Também é aquele que pode jogar a sua... Por que ele é severo? Porque depois alguém toma posse de tudo que os outros fizeram. Colhe aonde não plantou. Toma posse de tudo que o povo fez. A severidade dele está nisso. Ele até colocou a passagem de Deuteronômio. Lembra disso? Dando a dica. Por que a gente tem que entender isso? Porque nós temos que entender a compreensão do que está sendo dito. Porque tudo que está acontecendo nesses últimos dias está fazendo conexão com as ministrações, irmãos. Tudo. Os irmãos têm que ficar atentos a essas coisas, né? Tirar o foco aí das outras coisas paralelas e quando tiver mensagem no grupo, dá atenção. Pega o celular e faz questão de olhar mensagem por mensagem. Ainda mais com os desafios que os irmãos estão fazendo, né? Estão entendendo, irmãos? Está em Deuteronômios. Deixa eu pegar aqui para a irmã. Ele mandou e já escreveu aí no versículo. Mas, aí aqui, ó, Deuteronômios 24, 13. Que diz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, Deuteronômios 24, 13. Josué 24, 13. Josué 24, 13. Diz assim: Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes e dos quais comeis. Fazendo link com Deuteronômio 6, versículo 10. Quando teu Iau te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu aos teus pais, que te daria, nas cidades grandes e boas que não edificastes, nas casas cheias de tudo o que é de bom, casas que não, o quê? Enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivas que não plantastes, quando, pois, comeres e tiveres saciado. Tá vendo? Ou seja, o que ele fez o link? Mostrando que a severidade está colher aonde não plantou. Porque sabe disso. Como ele entende isso, ele fala, pera lá, se você sabe que eu sou assim,
por que você não fez a mina render? E esse aqui é o mensageiro de quem, irmã Iraci? De qual era? Esse aqui que guardou a mina no lenço. Não sei. Por quê? Porque é mau, ele não soube administrar. Não sei. Isso mostra que os irmãos estão dominando muito pouco. Irmão Isalino, por que ele é o mensageiro de Laodiceia? Por que ele guardou o lenço, a mina no lenço? Irmã Débora? Porque ele, com medo, né? Da primeira leva de Josué 7, eles vão fugir com medo. Não vai trabalhar na obra. Mas vamos pensar lá na história de Seba. O que aconteceu? Ele fugiu. Diferente daqueles que enfrentaram. Shaul Paulo enfrentou. Por 10 anos, colheu 10 minas. O mensageiro da quinta era, Sardes, ele, por 3 dias, trabalhando duro, ele enfrentou, morreu pela causa e foi sucedido, foi bem sucedido, colhendo ali, fazendo render quantas? 5 minas, né? Fazendo link com o mensageiro da quinta era, fazendo link com Sansão. Sansão, ele, da tribo, Sansão era de qual tribo? Sansão, Dan. Sansão é da tribo de Dan. Sansão é da tribo de Dan. Ah, verdade, é por representação de mensageiros Sansão da tribo de Dan, porque ele vai lá e vai ter mais uma oportunidade de derrubar as 2 colunas de bronze, né? Fazendo link com Gênesis 49, na tribo de Dan, que Dan é a serpente no caminho, que o quê? Morde o calcanhar do cavalo, caindo o cavalo e o cavaleiro. Quem é o cavalo? Irmã Liliamar. Meus irmãos têm que estar... Irmão Robson. Isso. E quem é o cavaleiro? Satanás. Derrubando eles pelo chão. Dan é a serpente no caminho. Sansão no caminho, derrubando as 2 colunas. Fazendo link com a massa que está no meio do caminho. Agora essa parte do medo aí... Não, tem que bater palma mesmo, porque eu vou a mensagem para o medo. Sobre essa parte do medo, esse servo que teve medo e guardou, que é Laodiceia, Lucas 12:4 fala que não temeis aquele... Isso. Não temeis. A palavra então é para eles, porque eles agora... Vamos pegar essa passagem. Esse que guardou no lenço, vamos pegar essa passagem. Eu ia ler ela. Falando essa parte aí também, do que faz com aquele na asa da abominação. Isso, na asa da abominação. É o cavalo e o cavaleiro que vem. Né? Ele vem na asa da abominação. Os Laodiceia são filhos de Adão, né? Filho de Adão. É por isso que o dia da serpente passa por ele, porque Adão é comparado com a serpente? Porque eles vão ficar na ilha. Reformula a sua pergunta. Eles vão ficar na terra. Obviamente, deles que vão popular. Uhum. Então é por isso que o dia da serpente passa por ele. Ele é referido como Dan, como a serpente. Eu não consegui entender a condição da sua pergunta. Eu estou entendendo, mas não estou entendendo o raciocínio. A serpente Dan. Tudo bem. Mas o que tem a ver o gênero da serpente? Não entendi. Porque vai passar pela carne, né? Lembrar que o gênero da serpente surgiu em Eva, né? Eva com Adão. Sim, mas então todos carregam um gênero, depende de qual seu gênero. Lembrando que o gênero da serpente está
vamos falar assim, em todos da terra, né? Querendo ou não. Não, mas eu falo pela questão de comparar aí o mensageiro de Sardes, é tipo uma representação ali, de Dan, e fala que Dan é uma serpente. Dan é uma serpente. E aí, provavelmente, será dos final do século vão repovoar a terra. É aí que passa o gênero da serpente? Não, o gênero da serpente já foi passado, né? Não, eu falo por milênio. Não, lembra-se de uma coisa, ó. O gênero da serpente, ele vem no gênero, que vem da linhagem dos filhos de Adão. Vou falar assim, né? De Eva, ali. Por quê? Israel foi ordenado para eles não se misturar com povos estrangeiros. E eles se misturaram. Então houve uma mistura. Por isso que Papai Alcha não vem de uma relação sexual, vem de um embrião. Correto? Já tem o gênero de serpente na humanidade. Eu pergunto, será é por isso que passa por milênio? Porque vai ficar esses ainda vivos e todos têm. Ah, tá, entendi. Você está querendo dizer esses que vão ficar vivos, sendo da tribo de Dan e fazendo condição da linhagem que ele é serpente no caminho. Ah! Entendi. Porque o gênero da serpente, ele já ocorre. Mas é interessante o fato de que o mensageiro de Sardes, né? É o mensageiro de Sardes que é comparável. É o mensageiro de Sardes que é comparável com Dan. Não é o mensageiro de Laodiceia. O mensageiro de Laodiceia não é comparado com Dan. Agora que meu raciocínio voltou aqui, pera lá, calma lá. Eu falo assim, os de Sardes vão fugir, a gente está entendendo. Os de Sardes, vestes sujas, na condição dos rapazinhos, eles zombam, mas o mensageiro de Sardes depois consolida a fé deles juntos, né? Ele passa a observar o mensageiro, a mensagem de Filadélfia. Mas ele é a condição de Dan, que destruiu as torres, na era de Sardes. Os da era de Sardes. Os da era de Laodiceia são os filhos de Adão, não tem interferência com tribos, porque são os filhos de Adão, não fazem parte dos 144 mil. É indiferente. Esses filhos de Adão têm o gênero da serpente. Entendeu? Agora, é isso que tem que entender. Ligação com Dan de Sardes, não os de Laodiceia, porque os de Laodiceia fogem. O que fica no caminho é os atributos os de Dan. São esses que não vão passar para elas. Vão passar. São os de Sardes que vão passar a ser... São os de Sardes que vão passar a ser que vão entrar na era de Laodiceia. Entrar na era de Laodiceia. Né? Entrar na era de Laodiceia. Só que a gente tem a condição. Nos 144 mil, é isso que os irmãos têm que entender também. Nos 144 mil, Apocalipse 7. Tem a tribo de Dan? Não tem. Vocês estão entendendo? Não tem. Nós estamos simplesmente fazendo uma conexão de textos, não fazendo referência que é a tribo de Dan. Ok? Que é a tribo de Dan. Então não tem nada a ver com a outra. Aí eu posso falar assim com você assim, já que eles não foram escolhidos, como eles foram rejeitados, a tribo de Dan, logo eles estão na era de Laodiceia ali e tal. Mas o gênero serpente é uma coisa, condição de tribo é outra. Entendeu? A tribo Dan não serve. Foi excluído. Não tem Dan. Né? Porque a gente fala de Dan e pensa logo assim, né? Não, mensageiro de Sardes é de Dan. Faz parte de 144 mil. Se faz parte de 144 mil, mas você está falando que Apocalipse 7 não tem a tribo de Dan? Entendeu, irmão? Então, tá assim. Não, é só uma representação para mostrar que Dan é o serpente no caminho. Fazendo a representação que Sansão é da tribo de Dan. Se Sansão é da tribo de Dan, ele derruba as duas torres. As duas torres é a representação de quem? Do Antimachia e de Satanás.
Significa que a serpente Dan, que está no caminho, mordeu o calcanhar do cavalo, derrubando o cavaleiro e o cavalo. Mostrando que no final dos tempos, o mensageiro de Sardes vai o quê? Bater de frente com o antimachia e com Satanás. E que vai morrer, porque a massa morreu. E ele vai vencer esses aí. Ok? Ele vai ganhar. Ok? Então tá. Agora, 1h30, irmãos. Você tá cochilando, irmão? O tempo tá correndo muito. É que você não viu passar. Tô brincando, viu, irmão? Meu irmão tá atento. Desculpa, meu irmão, tô brincando. Parece que tem 30 minutos. Hã? Parece que tem 30 minutos. O tempo tá passando por lá. Então, irmãos, vamos pegar aqui a era de... Ai, papai. Vamos pegar aqui... Vamos recapitular aqui, irmãos. Vamos pegar aqui Lucas, a parábola das minas. Lucas, que eu quero entrar num ponto interessante com os irmãos também. Lucas 19, versículo 22. Diz assim: Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo? A gente entendeu qual que é a severidade dele, né? Que tomo o que não deposito e colho o que não semeei. Por que então não confiastes meu lucro, meu dinheiro, não fizesse ele gerar lucro ao banco? A minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam. Quem que disse que lá estavam? O rei. Que foi? Que ele voltou e já virou rei. Que ele foi e já virou rei. Presta atenção. O homem de nobre origem foi para uma região longínqua para se investir na realeza. Quando ele volta, ele ia investir na realeza. Agora ele está falando. O rei que está falando. Versículo 23. Por que então não confiastes o meu dinheiro ao banco? A minha volta, eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Deu para quem, irmão Helder? A mina desse passou para quem então? Para Shaul Paulo. Aí responderam-lhe o mestre: ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Aí que está agora. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e trucidai em minha presença. Olha. O rei falando para trazer os inimigos na presença dele e trucidar na presença dele. Nós pensávamos antes que o que estava multiplicando 10 minas era quem? Micael. E esse rei era para trucidar na presença de Ial. Mas o rei é Micael. Exatamente. Que se tornou Ialcha. Eu falo rei Micael na pessoa de Micael, que se tornou Ialcha. Significa que é para trazer eles e trucidar na presença deles. Estão entendendo? Sim. Então tá. Esse aqui é o mensageiro de Laodiceia, que guardou o lenço que guardou a mina no lenço. Que guardou a mina no lenço. Por que ele guardou a mina no lenço? Porque ela não rendeu. Agora vamos lá. Eu só deixei essa informaçãozinha aqui para dar sequência depois, que o irmão vai explicar muitos detalhes que dá para ver, tá? Não vou entrar nos detalhes mais a fundo aqui não, tá? Domingo nós temos uma mensagem maravilhosa, tá? Mas só para os irmãos entenderem, é rei.
é rei. Vamos pegar aqui Laodiceia, Apocalipse 3, Laodiceia 3. Apocalipse 3, só para a gente finalizar, porque agora a gente compreendeu todo o contexto ali. A gente viu inclusive, né, a mulher que se uniu com quem? Irmão Ronaldo, a mulher se uniu com quem? Com Antimachia. Lá na história lá, aquela mulher que se uniu com Joabe para matar quem? Matar o mensageiro de Laodiceia, no caso Seba. Isso, Seba, entendeu? Toda a história contando o relato do final dos tempos. É isso que eu queria mostrar para os irmãos. O que foi mostrado na quarta-feira, né? Só esclarecendo. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos pegar aqui, a partir do versículo 14, tá? Vamos só finalizar nesse detalhe aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro puro, purificado no fogo, para que te enriqueças. Essa é a dica. Que compre ouro puro. Satanás estava ornamentado com pingentes de ouro. A mina para render é para gerar lucro. As duas eras, Esmirna e Filadélfia, é ouro. Ele manda ele comprar ouro. Compre de mim ouro refinado. Em outras palavras, ele está dizendo: aprenda comigo como fazer render a mina. A mina ouro ali é fazer o que Shaul Paulo fez, é fazer o que o mensageiro de Sardes fez. Fez render, porque observou a mensagem de ouro. Quando eu falo mensagem de ouro, ele está falando assim, ele fez render a palavra. Eles entenderam a palavra, a riqueza da palavra. Por quê? Na mão direita, longos dias. Mas e na mão esquerda? Riqueza e honra. É para aprender com Micael. Vem, compre de mim ouro. Então você vai ter que olhar para Micael. Não vai ter que olhar para outros. Se você não olhar para Micael, você não vai fazer o que os outros mensageiros fizeram. Por isso que ele fala para ele: por que você não pegou minha mina então e colocou no banco? Para que ela rendesse, gerasse lucro. Vamos lá em Provérbios, capítulo 3. Aquela hora eu ia abrir em Provérbios, mas era necessário nós voltarmos. Página 1025. Provérbios 9? Provérbios 3. 3. Começa em 1024. Provérbios. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. O homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la quem? A sabedoria. Vale mais que a prata. Vale mais que a prata. Prata, nas eras das igrejas, é a representação de quem, irmã Adriana? Prata, Sardes. Muito bom. E é a representação também dos filhos de... Dama de companhia. Dama de companhia, filhos de Adão. Lembra disso, irmãos?
Ganhá-la vale mais que a prata, e seu lucro mais que o ouro. Mais que o ouro. Mais que o ouro. Vocês estão entendendo? Sim. Ou seja, vou pegar aqui na Bíblia King James, que eu acho que aqui é a tradução. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Ouro fino é ouro puro. Tá falando assim, ó, para o mensageiro de Laodiceia: vem, compre de mim ouro. Ele tá falando assim, ó, você vai ter que imitar o que o mensageiro de Esmirna fez e o que o mensageiro de Sardes fez. Observou as minhas palavras, porque a sabedoria vale mais que a prata e é tão refinada como o ouro puro. E ele fala: vem e compre de mim ouro, para que te enriqueças. Por que está falando para que te enriqueças? Para que você se iguale a mim. À esquerda, riqueza e honra, se iguale a Micael. Riqueza e honra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o mensageiro de Sardes, conforme a gente viu ali, Seba, ele falou assim: olha, eu não tenho pacto com Davi. Não tenho. Ele não quis. Hã? Perdão. Laodiceia. O mensageiro ali de Laodiceia, Seba. Eu acho que eu falei Seba, não foi não? Seba. Você falou que é mensageiro de Sardes. Não, mensageiro de Laodiceia. Seba, mensageiro de Laodiceia. Ele fala: eu não tenho pacto com Davi. Não tenho pacto com Davi, nem com Jessé. Cada um vai para suas tendas. Lembra disso? Ou seja, rejeitando, mostrando que para ele adquirir uma riqueza seria necessário ouvir e se enriquecer com ouro fino. Ou seja, está falando se enriquecer com a mensagem de Micael, porque Micael é a riqueza e honra. Dono de tudo. A bênção de Al, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, por isso ele é conselho, né? Exatamente. O fato aqui é entender que, quando ele fala, vem, compre de mim ouro refinado, ele está falando que eles aprenderam a fazer a mina render. Como que é? Ouvindo a mensagem de Micael. Ouvindo a mensagem de Micael, eles renderam a mina. Tanto o mensageiro de Esmirna, que ouviu Micael. Por que ouviu Micael? Porque ele teve encontro com Yalcha. Face a face. E ali é a pessoa de Micael. E ele entendeu mesmo. E ele entendeu. Passou da condição de perseguidor, aliado. Ele parou de perseguir, porque Yalcha disse: Saulo, né? Shaul, por que tu me persegues? Fazendo link com aquele, quem? Fazendo link com Abner. Fazendo link com Abner, que perseguia antes quem? Davi, porque era aliado com Saul. Aí ele se alia agora com quem? Com Davi. Se aliou com Yalcha e Micael. Ou seja, se aliou com Micael. Estão entendendo? A condição de se aliar com ele é adquirir, fazer com que a mina rende. Como que eu vou render a mina? Essa é a pergunta. Como faço para render a mina? Só tem uma forma: seguir aquele que é riqueza e honra. Obediência. Não tem outra forma. Qual forma que eu vou fazer render a mina? Seguir aquele que faz render aquele que é riqueza e honra. Porque ele fala: vem, compre de mim ouro. Porque assim também fizeram os de Esmirna e os de Sardes. Eles passaram a observar, coisa que você não está fazendo. Pelo contrário, você fala: eu sou rico, eu tenho tudo, de nada eu preciso. Não, você não tem nada. Você não tem nada. Porque os meus ensinamentos é bem diferente dos seus. Por isso que a palavra também fala: os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim diz Ial.
Né? Gratidão, papai. Irmãos, aqui, ó, em Samuel 20, aqui coloca aqui na parte dele, ó, servo, filho de Boque, benjaminita, ele tocou trombeta, ou seja, ele toca trombeta, uma mensagem diferente, né? Uma mensagem totalmente diferente ao que ele tocou. Pois é, ele está falando. Uma mensagem totalmente diferente. A gente vê aqui mais embaixo aqui, ó, que aí na carta lá do César, 3,19, fala, o pai, ele que corrige seus filhos, todo que ele ama, né? Não vou ir na passagem. O pai que corrige seu filho, Apocalipse 3,19. Eu repreendo e corrijo a todos que amam. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amam, né? Aqui a gente vê ali que o antimachia é a vara, né? Isso. Aí foi enviado até esse servo aqui, para corrigir, porque estava a mensagem contrária, né? Corrigindo, isso. Corrigindo ele. Aí no caminho veio o mensageiro de Esmirna não, Sardes. Mensageiro de Sardes já, no caminho já veio. Eu estava vendo essa passagem aqui, né, que a mensagem dele é totalmente diferente. E aqui coloca mais embaixo aqui, ó. Servo, filho de Boque, hoje em diante, ele é mais perigoso do que Absalão. Toma, pois, os servos do que o mestre e parte em perseguição. Caso contrário, ele poderia alcançar as cidades fortificadas. Não seria a representação de Absalão, que eles vão chegar ali até lá? Não vão chegar até lá, faz sentido, com certeza. Com certeza. Porque ele é falso, amigo falso também, aquele traidor, né? Esse Seba? Não, ele fugiu, né? Joabe, que é a condição de chegar ali para matar a massa. Você está confundindo com a massa. A massa chegou ali como falsidade, pegando pela barba para matar ele. Aí ele não entra nessa condição, não. Entendi, irmão Ronaldo, entendi. Faz todo sentido, sim, irmão. Mas essa mensagem está sendo muito... A gente está ruminando ela agora. Ela chegou agora, só que ela chegou numa profundidade muito grande. Muito grande. Tem que ficar... você tem que ficar... porque eu falo assim... Porque eu queria entender... Eu confesso para os irmãos uma coisa. Quando eu li a parábola das minas, eu queria compreender o que estava querendo dizer em render aquelas minas. Eu não compreendia o render a mina. Hoje eu entendi. Hoje eu estou entendendo. Porque o render a mina está relacionado em ouvir totalmente Micael. Porque o crescimento que Shaul Paulo teve em alcançar as regiões aos arredores, né, foi dentro do conselho de Yahshua Micael. Foi totalmente dentro do conselho. Porque ele entendeu quem era a riqueza e honra. Quando ele fala dos atletas, irmãos, ele fala... Aqueles ali estão correndo para conquistar uma coroa perecível, mas nós corremos para conquistar uma coroa imperecível. E a gente sabe que Filadélfia e Esmirna são ouro. Não é prata, é ouro. E seguir a sabedoria vale mais que a prata e vale mais que o ouro. Ou seja, na mão de Micael está a riqueza e honra. Então, se ele fala, vem, compre de mim ouro refinado, é o próprio Micael que está dizendo, você vai ter que ouvir as minhas palavras. Só que ele, como a gente viu, ele rejeita totalmente. Então, ele vai ter que colocar em prática aquilo que fez Esmirna e aquilo que fez Sardes. Principalmente que fez Sardes, né? Porque vai ter um exemplo na era dele. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que toda a palavra, ela está em segredo. Exige muito ruminar, irmãos. Muito ruminar. Você vê, como é que a gente entender essa condição de mensageiro de Filadélfia, mensageiro de Esmirna, mensageiro de Esmirna e mensageiro de Sardes? Como que a gente ia conseguir compreender nessas histórias, irmãos, e na parábola das minas? Nunca pensei. Entendeu? Isso tudo é para nós entendermos que a água que corre da fonte corre do trono e do Cordeiro. Entendeu? Corre do trono e do cordeiro. É a mesma fonte de água. É maravilhoso, né, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão, papai. Os irmãos têm alguma dúvida relacionada a essa passagem? Relacionada a essa administração de quarta-feira? Tem mais alguma dúvida? Né? Não? Irmã Iraci? Irmão Márcio?
Então tá. Os irmãos perguntar, o irmão Arthur perguntar, vamos ver se não está fiado. Ele refugiou a mulher. Hã? Ele foi refugiar a mulher. E a mulher tinha uma sabedoria. Sim. Então, ele enfrentou o povo todo e jogou a cabeça dele. Exatamente. Ele deixou bem claro. Ele mensageiro. Exato, exatamente. Por quê? Porque ela se uniu com quem? A mulher se uniu com o antimachia. E a gente vê que lá atrás o papai trouxe a mensagem, né, que o antimachia queria casar com ela, né? A união com a prostituta, né? Forte, né, irmãos? Quem está entendendo, irmãos, está se deliciando nos manjares. Quem está ruminando está se deliciando nos manjares, né? Assim seja. Vamos dar gratidão ao papai? Gratidão ao papai. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia. Adorado somente Yah. Aleluia. Adorado somente Yah. Aleluia. Adorado somente Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Por Yah e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai.